Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia. Estamos aqui de volta com as nossas videoaulas de geografia, onde hoje vamos estudar sobre os movimentos da Terra. Exatamente. Vamos compreender de que forma esses dois movimentos eles são realizados e quais são eles? Rotação e translação. Para você que não está com o caderno aí do lado, corre lá para pegar, porque durante a nossa aula vocês vão fazer anotações e essas anotações deverão me enviar depois a foto no Class. Então, corre, agiliza para a nossa aula de hoje. Lembrando a vocês também que no finalzinho da nossa aula nós temos questões que vocês deverão copiar no caderno, responder e me enviar no Class. Então, mais uma vez, o que vocês vão ter de atividade da nossa aula de hoje? Prestar atenção nas informações que eu vou pedir para vocês anotarem, são informações importantes sobre o nosso conteúdo. E no finalzinho da nossa aula, nós temos 7 questões que vocês vão copiar no caderno, responder e me enviar a foto lá no Class, ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Estão preparados? Sim? Então, vamos começar. Então, iniciando o nosso primeiro movimento que vamos observar suas características é o de rotação. Observe na tela o que temos de informações para vocês. Nós temos, o movimento de rotação é aquele que a Terra gira ao redor do seu próprio eixo, no sentido oeste e leste. Aí, lembra dos pontos cardeais? Vou fazer aqui do lado para vocês. Lembrando a vocês que os nossos pontos cardeais, como aquele está se referindo a leste, oeste, leste, vou fazer só com esses dois. Nós temos o leste e nós temos o oeste. Quando ele diz que a Terra realiza o movimento no seu próprio eixo, ou seja, no sentido oeste e leste, significa que a Terra ela faz o giro dessa forma. Então, ela está girando dentro do seu próprio eixo, ou seja, ela gira dessa forma, certo? Do oeste para o leste. Quais são as suas consequências, ou seja, o que esse movimento ele pode trazer de benefícios ou não para o nosso planeta? Nós temos o seguinte: a alternância entre o dia e a noite. Então, o movimento de rotação ele está relacionado com os nossos dias e com a nossa noite. Dependendo do ponto de localização dentro do nosso planeta, em alguns países, quando for dia, outros vão ser noite e vice-versa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando aqui no Brasil for dia, lá no Japão vai ser noite. Por quê? Porque são países extremos. Então, a gente precisa ter, essa observação. Se o movimento de rotação ele faz nesse sentido, então significa que se aqui é dia, no Brasil, no Japão vai ser noite. Por quê? Por conta do movimento que a Terra realiza, no caso, rotação. Em algum momento desse movimento, ele vai pegar a intensidade solar, então vai fazer com que ocorra o dia e a outra área vai ficar escura, porque a intensidade do sol não vai conseguir chegar. Por isso que ele alterna entre o dia e noite. Segunda consequência do movimento de rotação, circulação atmosférica. O que é essa circulação? É exatamente esse movimento que a Terra realiza, certo? Em torno de si mesmo, ou seja, do seu próprio eixo. Movimento em círculo. Terceira consequência, movimento das correntes marítimas. Movimento de rotação, como ele faz em círculo, ou seja, em uma circulação, as ondas do mar, as correntes marítimas, elas vão estar o quê? Se movimentando, então vão gerando esse movimento das ondas. Quarta consequência, determina a forma geoide da Terra, a forma do nosso planeta. Quinta consequência, movimento aparente do Sol. O que é esse movimento aparente do Sol? Que ele faz como ele faz com que tenha o dia e a noite, ou seja, essa alternância, esse movimento aparente é o momento que você consegue ver o Sol nascendo,
passando todo o dia e ao entardecer o sol se pondo. E o nosso sexto ponto de consequência, os fusos horários. O que são esses fusos horários? É a hora determinada em cada território do nosso planeta. Por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o horário de Brasília, então região Nordeste, região Sudeste, região Sul, região Centro-Oeste e parte da região Norte segue o horário de Brasília. Já outros estados da região Norte têm um horário diferenciado. Tem estado que é 1 hora a menos, tem estado que é 2 horas a menos. Vamos ter uma aula específica só com relação aos fusos horários. E para definir o fuso horário, a gente precisa saber uma outra coisa: latitude e longitude, que também é um assunto que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Mas tudo isso é consequência do movimento de rotação. E ainda dentro do movimento de rotação, olha só o que eu falei para vocês sobre o movimento no próprio eixo, ele em círculos. Observe, nós temos um desenho, uma ilustração que representa esse movimento para vocês. Então, nós temos aqui, ó, movimento que ocorre do lado oeste para o lado leste. E aqui nós temos a simbologia, ou seja, a forma que o planeta Terra realiza esse movimento. Então, quando for dia do lado leste, será noite do lado oeste. Quando for dia do lado oeste, será noite do lado leste. Por quê? Por conta da intensidade dos raios solares. Não consegue alcançar toda a dimensão do nosso planeta. Aqui na tela nós temos o seguinte: movimento de rotação é o movimento que a Terra faz girando em torno de si mesma. Quando a gente fala si mesma, no seu próprio eixo, é a mesma coisa. Ela faz esse movimento do lado oeste para o leste. Então, ó, fiquem atentos. Sempre o movimento de rotação, ele é realizado do lado oeste para o lado leste, sempre do lado esquerdo para o lado direito. Ele dura aproximadamente 24 horas, ou seja, é a quantidade de horas arredondadas. Mas se for analisar de modo concreto, a Terra realiza o seu movimento em 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Mas aí o que é que a gente faz? A gente arredonda. Então, costuma dizer que a Terra ela realiza um movimento de rotação em 24 horas. E ao realizar esse movimento, ela é responsável pela alternância de quê? Do dia e da noite. Nós temos aqui a alternância do dia e da noite. Aqui do lado temos o seguinte: o movimento de rotação ele dura aproximadamente 24 horas. Nós temos o movimento realizado na ilustração, começando sempre do lado oeste com direção ao lado leste. Aqui em cima nós temos a definição para vocês. Ocorre de oeste para leste. E aí vocês vão anotar a nossa primeira informação com relação à nossa aula de hoje. Coloque aí: movimento de rotação. Ocorre do lado oeste para o leste. Mais uma vez, movimento de rotação ocorre do lado oeste para o leste. Segunda informação sobre esse movimento: responsável pelo dia e a noite. Responsável pelo dia e a noite. Terceira informação do movimento de rotação: sua durabilidade é de 24 horas, ou seja, o movimento leva 24 horas. Mais uma vez, vocês anotaram que o movimento de rotação, primeira informação, ocorre do oeste para o leste. Segunda informação, é responsável pelo dia e a noite.
E a terceira informação, o movimento ele ocorre em 24 horas. Já o nosso segundo movimento que vamos analisar, não anotem nada agora, é o movimento de translação. Observe, é o movimento que a órbita gira em torno do Sol, já é diferente do de rotação. Lá em rotação a gente viu que ele gira em torno de si mesmo. Aqui na translação ele já gira em torno do Sol, obedecendo um trajeto chamado de elíptico. A consequência desse movimento de translação, as nossas estações do ano. E quais são elas? Colocando aqui para vocês. Nós temos primavera, verão, outono e inverno. Então, o que vocês vão anotar com relação ao movimento de translação? Vamos lá, coloquem aí. Seu movimento gira em torno do Sol. Primeira informação sobre o movimento de translação, gira em torno do Sol. Segunda característica que você vai colocar, apresenta as estações do ano. Aí você vai escrever as 4 estações do ano. Apresenta as estações do ano. Quais são as 4? Primavera, verão, outono e inverno. Além dessa, você vai acrescentar a terceira que não temos aí. Esse movimento de translação, ele é responsável por um movimento que dura um ano, ou seja, 365 dias. Então, coloque aí a próxima observação, continuação da translação. O seu movimento, ele leva 365 dias para ocorrer, ou seja, um ano. Então, o movimento de translação, ele ocorre em 365 dias ou um ano. Mas, calma, não anote o que eu vou falar agora. Mas, nós temos o ano bissexto. E aí? Que ocorre de 4 em 4 anos. Então, acrescenta um dia a mais. Vou colocar aqui na tela para vocês. Ó. Nós temos 365 dias, que equivale a um ano. Mas, de 4 em 4 anos, nós temos o ano bissexto, ou seja, é acrescentado um dia a mais. Então, o ano bissexto, ele vai ser o quê? Vai se tornar 366. E esse dia a mais, ele é acrescentado no mês de fevereiro. Então, em vez de ser 28 dias, vai ser 29. Coloque aí a próxima observação. De 4 em 4 anos, nós temos o ano bissexto. De 4 em 4 anos, nós temos o ano bissexto. Ou seja, é acrescentado um dia a mais no nosso ano. Ou seja, é acrescentado um dia a mais no nosso ano. Vírgula. Esse dia corresponde ao 29 de fevereiro. Esse dia corresponde ao 29 de fevereiro. Então, vamos lá. Vamos compreender o que vocês acabaram de anotar, o que eu acabei de explicar a vocês sobre o movimento de translação. Solta o lápis e preste atenção agora aqui, ó. Recapitulando o que a gente viu. O movimento de translação, ele gira ao redor do Sol, ao mesmo tempo que a Terra realiza o movimento de rotação. Então, isso quer dizer que a Terra realiza os dois movimentos ao mesmo tempo. O de rotação, vimos que ele gira em torno de si mesmo, do lado oeste para o lado leste, e o de translação, ele gira em torno do Sol, certo?
Até aí tudo bem, né? A inclinação do eixo da Terra, ele combina com o movimento de translação, promovendo assim uma distribuição de luz e calor do Sol, dando origem às nossas estações do ano. Quais são elas? Verão, outono, primavera e inverno. Vocês anotaram no caderno. O caminho que a Terra faz ao redor do Sol, a gente chama de órbita. Não precisa anotar. Outra coisa que a gente viu no decorrer da nossa aula, movimento de translação, que ele dura 365 dias e 6 horas, mas a gente deixa nos 365 dias. Essa diferença de 6 horas em relação à duração do ano, ela é somada de 4 em 4 anos, então as 6 horas que sobra de cada ano, somando, acrescenta um dia a mais no ano bissexto, que é exatamente depois de 4 anos. E esse dia do ano bissexto vai corresponder ao dia 29 de fevereiro, que nós temos aqui embaixo. Esse dia acrescentado ao mês de fevereiro, como o dia 29. E essa ação ela é conhecida como o quê? Como um ano bissexto, ficando com 366 dias. Então, mais uma vez, o movimento de translação, ele é responsável pelo nosso ano. Então, ele leva 365 dias para realizar. Só que não é 365 dias fechado, tem 6 horas aí junto nesses dias. E o que é que a gente faz? Tira essas 6 horas, então determina que são só 365 dias, soma essas 6 horas de cada ano, e essas 6 horas vai equivaler a um dia. E esse dia vai ser o 29 de fevereiro. Isso, translação. Vimos que também esse movimento de translação ele é responsável pelas estações do ano. Primavera, verão, outono e inverno. Já lá na rotação, a gente viu que o movimento dele gira em torno do próprio eixo e ele é responsável pelo dia e pela noite. Então, quando eu digo dia e noite, significa que eu tenho as horas correspondentes. Então, esse movimento do dia e da noite, ele leva 24 horas. Até aqui alguma dúvida? Espero que não. Então, concluindo essa questão dos movimentos da Terra da nossa aula de hoje, o que está aparecendo na tela para vocês? Já expliquei na sala de aula o que é isso aí. É um mapa mental. No meio nós temos o título da nossa aula, Movimentos da Terra. Nós temos um desenho que representa exatamente o movimento que a Terra está realizando. E com as setas nós temos as palavras-chave e suas características. Então, vamos recapitular mais uma vez. Nós temos aqui em cima movimento de rotação. Nós temos aqui, ó, o que significa esse movimento? É aquele que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. Qual a outra característica do movimento de rotação? Ele tem aproximadamente 24 horas. E ele realiza o quê? O seu movimento no sentido anti-horário. O que é esse sentido anti-horário? Ele vai do lado oeste para o lado leste. Já o movimento de translação, que nós temos aqui, é o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Ele tem aproximadamente 365 dias, mas que pode chegar ao 366 depois de 4 anos. Isso quer dizer que de 4 em 4 anos, em vez de ser 365 dias, vai ser 366. Qual a consequência de cada movimento? Aqui embaixo a consequência do movimento de rotação. A alternância dos dias e da noite. Consequência do movimento de translação. Estações do ano. Quais são elas? Primavera, verão, outono e inverno.
Mas além dos nossos movimentos da Terra, que nós temos o Sol como uma das formas de orientação e ajudar na questão de entender esses movimentos, precisamos também compreender a Lua. Por quê? Porque o Sol identifica o dia e a Lua identifica a noite. Então, com base nisso, vamos entender as fases da Lua. Nós temos o seguinte, ó. A Lua, ela é o nosso satélite, ou seja, o astro mais próximo do planeta Terra. Ele não tem atmosfera, por isso sua superfície é bastante acidentada e apresenta bastante, ou seja, uma grande quantidade de crateras. A Terra ou a Lua que a gente está estudando? A Lua. Tenha atenção, aqui é com relação à Lua. A Lua apresenta diferentes fases devido à posição que ela ocupa no espaço em relação ao Sol e em relação à Terra. Quais são as nossas luas? Lua nova, lua crescente, que é a quarto crescente, lua cheia e a lua quarto minguante. Mas a gente costuma apenas chamar de quê? Nova, cheia, crescente e minguante. Aqui do lado nós temos a representação das fases da Lua. Então, a gente pode observar, ó, a primeira Lua que nós temos, a nova. Aí ela vai sofrendo seu processo, ou seja, ela vai crescendo e se tornando uma quarto crescente, ou seja, vai se tornando a Lua crescente. E depois ela vai ficando o quê? Uma Lua cheia. Aqui, ao contrário, nós temos, ó, da lua cheia, ela vai minguando e no seu processo depois ela vai se tornar uma lua nova. Então, da nova para cheia, ela vai crescer. Da cheia para nova, ela vai diminuir, ou seja, minguar. Entenderam, né? Nossas 4 fases da lua: nova, crescente, cheia e minguante. Então, com base no que vimos na nossa aula de hoje, agora preste atenção à atividade e de que forma vocês vão realizá-la. Nós temos aqui na nossa aula de hoje 7 questões. Primeiro as 4 que eu vou explicar e depois eu explico as outras 3. Vocês vão copiar essas questões no caderno e vão responder. Após fazer esse processo de copiar no caderno e responder, vocês vão enviar a foto no Class. E cuidado com o prazo de entrega, não deixe passar esse prazo, tá bom? Então, vamos aqui para a primeira questão. O que ela está pedindo? Ó. Qual o movimento da Terra que é responsável pelo dia e da noite e quanto tempo ela dura? Você vai me dizer entre qual dos dois movimentos, se é o movimento de rotação ou se é o movimento de translação. Qual desses dois ele é responsável pelo dia e pela noite e quanto tempo dura o processo do dia para a noite? Você vai me dizer se é 365 dias ou 24 horas. Presta atenção, se liga na dica. Segunda questão, vocês vão marcar o item correto. Aqui no caso da segunda questão, vocês podem copiar o enunciado e em vez de copiar todos os itens dela, colocar só a resposta correta. É uma sugestão. Mas lembrando, eu não quero só resposta de tudo. Só aqui na segunda questão que você pode copiar o item, a pergunta, e depois escrever só a resposta, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Vou marcar o item correto. O caminho percorrido pela Terra ao redor do Sol, como é chamado o caminho, o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol? Rotação, estação do ano, órbita, ou é nenhuma dessas alternativas? Porque também pode ser, viu? Então, tenha bastante atenção. Eu quero saber como se chama o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. É rotação? É estação do ano? É órbita? Ou não é nenhuma dessas? É uma outra palavra, é um outro movimento. Se liga. Segundo ponto da segunda questão. A Lua, a Lua, a gente viu agora anteriormente. Ela é um planeta, ela é um cometa, ela é um meteoro ou ela é um satélite? Vocês vão completar essa frase para mim.
Terceira questão, vocês vão escrever as 4 fases da Lua. Acabamos de ver na nossa aula. Foi o último assunto da aula de hoje. Então, são 4 fases da Lua. Vocês vão me responder. Quarta questão, relacione a primeira coluna. Quem é a primeira coluna? Rotação e translação. Tem A e B. E do outro lado, a segunda coluna, primavera, dias e noite, 24 horas e 365 dias. Vocês vão relacionar as duas colunas. Então, se você acha que a primavera ela é ocasionada pelo movimento de rotação, aí você vai colocar a letra A dentro do parêntese. Se você acha que é translação, você vai colocar a letra B, certo? E continuando agora as nossas 3 questões que estão faltando, a quinta, a sexta e a sétima. Mais uma vez, copiar no caderno e responder. O que a questão 5 está pedindo? Qual o nome do movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo? Como se chama esse movimento? Rotação ou translação? Sexta questão. Qual a principal consequência do movimento de rotação? Ou seja, qual a principal atitude, o que esse movimento traz para o planeta Terra? A gente viu na nossa aula de hoje. Sétima questão. Quanto tempo demora o movimento de translação? Aí vocês vão me dizer se é 24 horas, se é 365 dias, ou seja, 1 ano, e vão me explicar por que de 4 em 4 anos nós temos o ano bissexto, aqui na sétima questão. Vocês vão dizer quanto tempo demora para ser realizado o movimento de translação e por que ele ocorre também de 4 em 4 anos o movimento, o ano bissexto, certo? Então, concluindo a nossa aula de hoje, a atividade copiada e respondida no caderno, enviar a foto no Class, não deixe passar o prazo por conta da pontuação correspondente à sua atividade. Vamos ficando por aqui, até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima aula. Tchau!